Amém? Temos falado aqui sobre sonho, né? E sobre o medo, e eu falei um pouco sobre a questão do como o medo isola a gente, como o medo impede a gente de fazer aquilo que Deus quer fazer por nós. E quando você está no modo medo, você está no modo preservação, né? Então você está no modo de, não sei vocês que gostam de ver aqueles filmes de ficção científica, de animação suspensa. Você está hibernando ali 6 meses para chegar em Júpiter, dentro da astronave. Então você está lá, não está nem vivo e nem morto, né? Você está ali esperando que depois de 6 meses a máquina vai te acordar para você viver. Então eu acho que o medo nos coloca nesse modo de preservação, ali no mínimo, no elementar, no básico. Você não consegue fazer mais nada, avançar, então você fica no mediano. E você perde a oportunidade para sonhar, perde a oportunidade para crer que Deus quer que você entre em grandes coisas. E a fé te põe no modo criatividade. Deus é um Deus criativo. Deus ele o coração de Deus, assim. Deus é criativo, Deus é vida, Deus é prosperidade, Deus é luz, fala que nele não habita trevas nenhuma, então Deus é todo poderoso. Então quando a fé te põe nesse campo, a fé te põe nesse lugar, e eu fico pensando, meu Deus, como é difícil às vezes a gente ter fé sempre, né? Quem está comigo fala assim, não é? E eu fiquei mais animado, porque eu vi o Dr. Russell Shedd falando isso. Era muito difícil para ele acreditar sempre. Ele falou de algumas características, ele falou assim, Paulo fala, alegrai-vos sempre. Ele falou assim, eu conheço irmãos que conseguem se alegrar sempre. Tem santos no nosso meio que, apesar da dificuldade, estão sempre alegres. Não tem gente assim? Então, eu não sei, eu não consigo ficar sempre alegre, e não é fácil você ter fé sempre, não é? Mas nós precisamos avançar para que possa entrar nesse modo, né? Sair do modo preservação e no modo fé, que nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós, amém? Então fala comigo, 2025, nós viveremos tudo que Deus planejou para nós, amém? Eu creio nisso, eu espero por isso, né? E aí eu quero falar um pouco sobre isso, e eu acho que quando você fala sobre prosperidade, quando você fala sobre abundância, quando você fala sobre recurso, quando você fala sobre uma vida que você tem tudo que você precisa e nada te falta, e o próprio Salmo 23 fala que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, e eu creio que ser próspero não é você ter 100 milhões de dólares na sua conta em aplicação. Você pode ter 100 milhões de dólares e ser um miserável. E a gente conhece, eu vi a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, falar que ela conhecia bilionários que eram infelizes, que não valia nada tudo que eles tinham, né? Quando ela falava que veio de uma família pobre, que eles tinham poucas coisas, que a mãe fazia comida para ela, para eles, para os filhos, e separava todos os pedaços, e a mãe separava o maior pedaço, às vezes do bife, da carne para o pai, e os filhos todos esperavam, todos serem servidos, que era uma casa muito simples, mas eles tinham satisfação, um sentimento de satisfação. Eu acho que quando você tem um sentimento de satisfação, pode te faltar muitas coisas naturais, mas você está satisfeito, você está cheio de realização interior, você está alegre, você está positivamente orientado, porque você tem prosperidade. Amém? Amém? Fala comigo, eu sou próspero. Então, isso tem a ver com prosperidade, é ter tudo que você precisa, no momento que você precisa. Aí eu quero ler com vocês um texto hoje que está em Mateus 25, do 14 ao 30, que é a palavra dos talentos, né? Parábola dos talentos. A minha tradução está um pouquinho diferente
da Sarinha que colocou, né, Sara? Mas a culpa é minha, tá bom? Porque eu mandei para ela aqui, eu nem sei, eu estava aqui mandando para você aqui, né? Se alguma coisa acontecer no processo, de eu falar um versículo e aparecer outro, a culpa é minha. Não é de quem está lá na mídia, né? Que coitado, cai tudo nas costas deles, né? Então, eu vou ler aqui, e vocês acompanham aí também, tem a sua versão. Então, fala assim, é Jesus falando, né? Contando uma história, uma parábola é uma história que ele contava com intuito pedagógico, ele queria ensinar alguma coisa. Então, ele para ficar mais fácil, ele propunha uma história. Então, quando você vai falar, quando você está no seminário bíblico, você sabe que uma das regras básicas da hermenêutica, da exegese e tal, você não pode usar uma parábola para você tecer nenhuma doutrina, não é? Então, o João Vitor está aqui, né, no seminário todo direitinho, não é isso, João Vitor? Então, você não pode, eu não posso, mas eu posso usar essa parábola para extrair esse ensinamento aí. Então, eu não vou criar uma doutrina aqui dos talentos, né, porque primeiro, não sei eu que tenho que fazer isso, né? E esse texto da Bíblia não me autoriza isso, né? Amém. Então, vamos lá. E também, ele fala, será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2, a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. E, em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Fala para o seu irmão, um dia Deus vai te chamar para acertar as contas com você. Quem deu um arrepio assim, igual... Bom? Socorro Deus, né? Versículo 20. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Bom, só um minutinho aqui. Primeiro ele fala para o Senhor, fala, você é um homem severo, né? Severo. Como é que está ali? Põe para mim, por favor, o versículo 24. Eu sabia que o Senhor é um homem severo. Fala, o que é severo? Firme. Né? Bravo. Firme. Severo, para mim, é uma pessoa firme. Você pode ser severo e não precisa ser bravo, né? Sei lá, então, mas bravo, vamos falar firme. Fala, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Isso tem a ver com severidade ou não? Tem a ver com injustiça. Injustiça, se você quer colher onde você não plantou, você é injusto. Não é? Ajunta onde não semeou. Não é? Mal. Então ele falou o seguinte, o Senhor é severo, ele fala, você é mau e você é injusto. Ele fala, eu tive medo, aí depois ele fala, eu tive medo, né, e escondi o talento. Aí, versículo 25, por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Então, veja, aqui está o que te pertence. Então, olha só, ele fala, eu tive medo,
quem que é o culpado dele ter medo, ele está falando? Você fala, porque o Senhor é severo, porque o Senhor é injusto, porque o Senhor é mau, eu tive medo e por sua causa eu enterrei o talento. Agora toma o que é teu. Toma o que é teu. Olha só que coisa interessante. Os outros dois não agiram dessa maneira. Né? Eles trabalharam e desenvolveram os talentos. Então, aí, versículo 26. O Senhor lhe respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Então ele fala, tá, então você está dizendo que eu sou assim? Bom, já que eu sou assim, você devia pelo menos ter aplicado o meu dinheiro para que eu tivesse os juros. Aí ele diz para esse servo: tirem o talento dele, entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Fala comigo, socorro Deus. Essa mensagem não era para qualquer pessoa, essa mensagem era para o povo de Israel, era para crente. Essa mensagem não era para alguém mau, era para alguém bonzinho. Aparentemente. Então, quando ele fala isso, eu fiquei pensando, meu Deus, quando você lê talentos, eu acho que há uma feliz coincidência na língua portuguesa que talento quer dizer habilidade, sim ou não? E eu vou falar um pouco sobre isso também, sobre habilidade. Mas aqui não fala sobre habilidade, aqui fala sobre dinheiro. Dinheiro. E um talento, o talento podia ser uma medida de litros, né, peso, tal, ou também pode ser também dinheiro. Então, um talento, o peso era mais ou menos entre 34 ou 60 quilos, dependendo de algum texto da Bíblia, né, de alguns lugares. Ezequiel é uma medida, outro, mas é uma média de 34 quilos o talento. Agora, em termos de dinheiro, um talento era muito dinheiro. O talento equivalia a 6.000 dias de trabalho de um trabalhador comum. Não sei se vocês lembram da parábola que a da dracma perdida, da moeda perdida. Então, um talento valia 6.000 denários, e o denário, que era um dinheiro romano, valia a mesma coisa, muito semelhante à dracma, que era o dinheiro grego. Então, quando fala assim que ela perde uma dracma, que ela tinha 10, ela perde uma, e valia cerca de a diária de um trabalhador braçal. Então ela perde a moedinha na casa dela, ela varre a casa, ela procura, abre a janela. Eu não sei quem já perdeu alguma coisa dentro de casa. 2 coisas que você perde e você não acha: dentro de casa e bolsa de mulher. Sim ou não? Você acha a coisa, mas é bom que às vezes você acha a coisa que você perdeu faz 3, 4 anos, aí você glorifica e tal. Mas ela achou. E quando ela acha a moedinha dela, ela chama as amigas, ela celebra com aquela moedinha, e Deus fala, será que ele também, ele celebra quando uma alma está perdida e a alma é reencontrada? Então, é no mesmo lugar, é no mesmo texto que a dracma é perdida, a ovelha é perdida. Então, assim, a ovelha é perdida, assim, ele tem 100 ovelhas e uma se perde. Ele larga 99 no aprisco e vai atrás de uma. Fala comigo, pergunta assim, faz sentido? Largar 99 ovelhas e ir atrás de uma? Mas ele vai atrás de uma única ovelha. Larga 99 no aprisco, vai atrás de uma única ovelha. Essa mulher está se importando com uma única moedinha de valor, comparado com um talento insignificante.
Diz que, então assim, quando eu vejo isso, eu fico pensando assim, a mensagem que passa para mim é que Deus se importa comigo, por mais insignificante que eu seja, Ele se importa, Ele vai atrás, Ele vem atrás, Ele veio atrás de mim, e mesmo eu não valendo nada. Essa é a mensagem. Uma moeda que não vai... alguém já perdeu alguma coisa que tanto faz ter perdido como ter achado? Perdi. Mas não valia nada. Não é? Mas não é assim com Deus. Deus está preocupado. Vem atrás de você. Ele vem atrás de mim, mesmo de não valendo nada. Nada. Aquela moeda pequena, nada. E ao contrário, o talento, um talento valia 6.000 dracmas. Gente, tem um autor... um estudioso, ele fez as contas. Tem gente que gosta de fazer conta, o Dantas gosta, eu não gosto muito de fazer conta, eu já gosto do resultado pronto, né? Então, ele fez as contas, um talento dá para pagar, geralmente, em média, entre 14 e 15 anos de salário para um trabalhador braçal. Fala, um talento, 15 anos de trabalho. Uma dracma, um dia de trabalho. Fala, Deus vai atrás de uma única alma. Por isso que a gente fala, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Fala, se uma alma se converte, a festa no céu. Então você e eu acho que precisamos também pensar, e nesse ano de 2025, que você fala, meu Deus, eu estou gastando um tempo com tal pessoa, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Que o mundo inteiro. Então, e a outra ideia, que daquele devedor insensível lá, que ele está devendo para o senhor lá, e está devendo 10.000 talentos. Sabe 10.000 talentos? Fala, um talento, 15 anos de trabalho. 10.000 talentos? Não sei. Não é? Gente, 10.000 talentos equivale, faça 10.000 vezes 6. Não é isso? 10.000 vezes 6. Porque um talento vale 6.000 dracmas, sim ou não? Ele devia 10.000 talentos, equivalendo a 60 milhões de dracmas. 60 milhões de dias de trabalho. Era o que ele devia. Fala comigo, uma dívida impagável. Quem já viveu uma dívida impagável, fala, eu já vivi. Uma dívida impagável. Uma dívida impagável. 60 milhões de dias, de diárias de trabalho era o que ele devia. 10.000 talentos é que ele devia. Aí ele é perdoado, aí ele sai lá feliz, tal, foi perdoado. O que ele faz? Ele encontra alguém que devia para ele. Quantas? 100 talentos. 100 talentos. 3 meses e alguma coisa de trabalho. Ele agarra o pescoço dele, e você. Aí os servos olham, vêm, contam lá para o senhor chama ele e fala, olha, eu perdoei você uma dívida impagável, você não consegue perdoar 100. Então joga ele na cadeia até que ele consiga pagar tudo. Olha só, Deus perdoou uma dívida que era sua e que era minha, impagável. Foi atrás de mim e de você, que não valia uma moeda furada. E ele pagou a minha dívida e a sua dívida. Não é? Dá vontade de cantar, é legal, glória a Deus, Deus passou um pano na minha... Não, Deus passou pano não. Lá no céu não tem ministério de passar pano. Não. A dívida, nós devíamos para Deus, e Deus recebeu aquilo
que lhe era devido, Jesus pagou a dívida impagável. Quando ele fala, está consumado, está pago, toma, está pago, Pai. E a justiça de Deus foi satisfeita. E eu e você fomos salvos de uma dívida impagável. Amém? Ah, mas eu sou tão bonzinho, eu vou viver bem, eu vou fazer tudo certo e tal. Você pode ser bonzinho, mas quanto valem 60 milhões de dias ser bonzinho 10 dias? Não paga. Essa conta não fecha. Por isso, ele pagou a conta para nós. Então, quer dizer para você, nosso Deus é um Deus de abundância, um Deus que quer abençoar, Deus que tem recursos. Então, quando ele dá o dinheiro, era muito dinheiro, então eles trabalham. E a minha pergunta é para você assim: por que será que às vezes nós não recebemos os recursos? Por que será que nós estamos correndo, e a gente não tem recurso, falta dinheiro? Por que será? E eu vou dizer uma coisa para você, que Deus não desperdiça seus recursos. Deus não desperdiça os seus recursos. Os recursos vêm conforme a nossa capacidade. Falou que ele deu os talentos conforme a capacidade de cada um. Para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1. Amém? Então Deus não desperdiça o recurso. Às vezes nós estamos orando e pedindo a Deus, nós não estamos prontos ainda. Os talentos são dados aos capacitados. Então fala para o seu irmão, esse ano você se capacite. Não fique parado. Nós queremos receber grandes coisas, viver grandes coisas, experimentar grandes coisas, e nós não queremos fazer coisa nenhuma. Não funciona. Não funciona. Nós precisamos nos capacitar, nós precisamos ser capacitados, para que Deus possa confiar na gente. Sabe que às vezes a gente fica esperando, adiantando, procrastinando. Isso é coisa de homem, fala comigo, coisa de homem. Homem espera, homem fica procrastinando, homem fica adiando, né? Nós precisamos aprender que parou, não dá mais para adiar, não dá mais para ficar procrastinando, não dá mais para ficar empurrando com a barriga. Eu coloquei aqui, nem pode, sei lá, não é um termo, nem é bonito falar assim, precisamos parar de enrolar. E é o ponto, fazer o que precisa fazer. Porque Deus quer nos capacitar, nos habilitar para receber as coisas que Ele quer nos dar, mas não será de qualquer jeito, de qualquer forma. Nós precisamos estar prontos para receber. Prontos para receber. Às vezes você olha para alguém, ela alcançou sucesso, ela fez tal coisa. Gente, não acreditem em tudo que vocês veem nas telas. Viu? Não acreditem. Se não tiver trabalho, dedicação, esforço, não tem resultado. Não tem resultado. Não tem resultado. Em Romanos 12, versículo 3, fala o seguinte: porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Há uma medida, Deus tem algo por fazer conosco, Ele tem uma medida para você e uma medida para mim. Nós precisamos entrar nessa medida, fazer aquilo que Ele escolheu para cada um de nós para fazermos. Amém? Em Efésios 4, de 7 a 8, fala o seguinte: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Fala comigo, há uma graça para cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. E eu vou te contar, essa medida não é pequena, não é pouco. Deus é um Deus de abundância e de graça. Não há nada que Deus sinta falta. Ele tem tudo em abundância. Há uma graça para cada um de nós. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não queira, mesmo que você nunca use, mesmo que você deteste, mas Deus separou cada ser humano com uma graça especial, com um talento, com um dom especial. É tão bom saber e ver que as pessoas são tão diferentes de nós, não é? Somos 4 pessoas em casa, as 4 pessoas completamente diferentes. Mas é bom isso. É bom isso.
Sua casa tudo igual, né? Todo mundo veste azul, todo mundo gosta de melancia, todo mundo, né, só come arroz e feijão, não come salada. Tem que ter uma mudança, tem que ser diferente, né? Há uma graça, há uma medida para cada um. E a minha pergunta para você hoje, e eu creio que é de Deus, qual é a sua medida? Você sabe, qual é? Você já fez essa pergunta? Qual é o seu dom? Qual é a sua medida? Muitos de nós não alcançam a satisfação, ou, entre aspas, a felicidade, porque nós não estamos dentro da medida que Deus planejou para cada um de nós. Então, eu acho que às vezes a gente que Deus levanta pessoas para nos inspirar, como eu falei desse irmão, o doutor Ruchosed, ou alguém que você vê, um pastor, alguém que você vê de sucesso, te inspire e tal. Ok, é bom você viver e ver modelos que te inspire, mas Deus tem algo especial para você. Você precisa descobrir, você precisa andar, você precisa desenvolver, você precisa trabalhar. Eu acho engraçado quando Timóteo é convidado para assumir uma das maiores igrejas lá em Éfeso, e ele é jovem, está inseguro, ele era discípulo de Paulo, era menino comparado com os outros. Ele fala que, como é que o Paulo ensina para ele como ele deve aconselhar as moças da idade dele, como ele deve aconselhar os mais velhos, como ele deve aconselhar as irmãs mais velhas, porque ele está inseguro, né? Porque ele é jovem, né? E aí Paulo fala para ele, em 2 Timóteo 1,6, por esta razão eu te admoesto, eu te aconselho, eu insisto com você, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Amém? Existem dons que você nasce com eles, que são dons que Deus colocou em você, talentos que você colocou em você, Deus colocou em você, naturais. Você nasceu com aquele talento, você pinta bem, você canta bem, sei lá, você mexe bem com ferramentas, com a mão, sei lá, você tem talentos que Deus colocou para você. É lógico, você vai servir a Deus com esses talentos, se consagrar para Ele, Deus vai usar no reino de Deus, mas tem talentos que o Espírito Santo dá para você, dons do Espírito Santo. Então Paulo fala para ele, eu aconselho que você reavives o dom de Deus que há em ti, que recebeu pela imposição de mãos. Quando Paulo orou com ele, com o presbitério, e consagrou ele como pastor e líder daquela igreja, repartiu dons entraram nele. Então Paulo fala para ele, eu espero que você reavive o dom de Deus que há em ti. Eu vou dizer para você, Deus deu dons para nós, talentos, nós precisamos reavivá-los. Minha pergunta, qual é o seu talento? Pastor, eu não sabia nem que tinha talento, quanto mais eu tenho. Você tem. Você tem. Você tem. Deus é um Deus de abundância. E se você descobrir esse talento para você poder usar e você poder executar a tarefa que Deus tem para você. Fala comigo, Deus não desperdiça seus recursos. Eu preciso me capacitar. Amém? Então, como é que a gente vai se capacitar? Nós estamos orando, nós reunimos com os pastores agora recentemente, e a gente falando o que nós queremos fazer para 2025, queremos estudar, queremos fazer coisas, queremos, né? Mas já está de cabelo branco, já está velho, mas nós precisamos nos capacitar. Nós queremos ir mais longe, porque se Deus vai trazer mais coisas, nós precisamos estar mais afiados para receber aquilo que Ele tem para fazer com cada um de nós. Amém? Então fala comigo, capacite-se. E a outra coisa que eu acho, que eu penso também, tenha um plano de crescimento, crie uma estratégia. Às vezes nós temos só vontade, e a gente não vai, a vontade chega no portão e volta para dentro de casa. Sim ou não? Às vezes a vontade, você levanta da cama, a vontade fica deitada na cama. Você levanta, a vontade fica lá. Quando você deita, depois começa a sonhar e pensar e tal. Não, nós precisamos estabelecer um projeto, uma estratégia para aquilo que Deus tem para fazer para cada um de nós. O que será que Deus tem para fazer com você nesse ano de 2025? Quantas bênçãos Deus tem para te dar? Quantos milagres Deus tem para fazer com você? Quanta prosperidade, quantos recursos Deus quer entregar na sua mão? Fala para o seu irmão, capacite-se. Crie uma estratégia. Amém? Tem que haver uma estratégia para você saber.
Sabe por que tem que haver uma estratégia, um plano? Para você saber, o tempo vai passar. E você vai olhar no seu plano assim, ó, bom, estou aqui, estou ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para você saber, quando terminar o ano, falar, cumpri a minha estratégia, cheguei no meu alvo. Provérbios 6:4 fala o seguinte: não dês sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Então, quer dizer, você fique atento, não durma, não cochile. Você tem um projeto, você tem um plano, não afaste dele, fica esperto. Eu acho uma coisa que a gente fala bastante, falava, não perder o tempo. Eu acho que tem coisas que, assim, e coisas que talvez nunca, assim, nunca mais vão voltar, porque nós perdemos o tempo. Perdemos o tempo. Eu falava com a Gabi, brinquei com a Gabi, falei, Gabi, eu vou fazer 60 anos esse ano, vocês têm 22 anos, você provavelmente vai viver pelo menos mais 60 anos. Tudo que eu já vivi, hoje você vai viver ainda pela frente. Né? Você está começando a vida. Eu sou daquelas pessoas que tenho mais passado do que futuro. Eu não tenho mais futuro do que... Eu tenho mais passado do que futuro. Né? Eu não espero viver mais 60 anos para morrer com 120. Então, eu vou viver pelo menos de 60 anos, né? E eu falei para ela, isso é tão precioso, porque você pode fazer qualquer coisa, você pode começar uma coisa e desistir, outra, você pode, cansei disso, você não sei o quê, eu falei, e tal, e eu falei para ela assim, eu não tenho mais esse tempo. Eu não falei assim chorando, né, Gabi? Eu não tenho, não. É verdade, eu não tenho mais esse tempo. Eu não posso mais me dar o luxo de começar uma coisa, abandonar, largar e tal. Aí eu comentei de uma outra senhora que nós vimos que se formou em direito aos 97 anos. Com um olho só, cega de um olho, não tinha um olho, um ano só. Depois eu vi, e ela viveu até 103 anos. E defendeu causas no tribunal, venceu. Inspirou pessoas, inspirou advogados, juízes, 97 anos, fez faculdade. Aí eu olhei, aí me senti bem. Oh, glória a Deus. Não é? Eu quero dizer para você o seguinte, tempo, tem tempo. Eu quero dizer para você que eu creio que Deus está te dizendo, 2025 é o seu tempo, não perca tempo. Faça o que você tiver que fazer e faça rapidamente. Amém? Então, nós precisamos criar uma estratégia, caminhar. E nós íamos conversando no caminho com a Débora, conversando. Nós precisamos orar, precisamos decidir, senão o tempo passa rápido. Tem uma coisa que eu detesto, que chama agenda. Tem uma coisa que a pastora adora. Deus. E ama a agenda. Esses dias nós recebemos uns convites. Você pode pregar em tal lugar, para outubro, abril, para março. Aí eu peguei e falei assim para a Débora, eu só assim, espera a minha mulher chegar, que ela vai olhar a agenda. Mas é uma coisa assim, se você não põe na agenda, não acontece. Sim ou não? Você acha que tudo vai parar. O tempo não vai parar e vai esperar você acordar. Você tem que acordar, porque o tempo não vai te esperar, o tempo vai passar. Não adianta, nós estamos aqui em 2025 e querer fazer as mesmas coisas que nós fizemos até aqui. Glória a Deus, foi uma bênção até aqui, mas nós temos mais coisas para fazer e por fazer, queremos abrir o nosso coração para aquilo que Deus tem, não queremos perder o tempo, o timing. Ô, gente, isso é uma coisa que não tem valor, assim, melhor dizendo, que não tem preço, né? Tem valor, não tem preço, é o tempo. Né? É uma commodity, né, Davi? Você perdeu o tempo, já era. E nós temos que entender que Deus está nos chamando, criar um plano, uma estratégia, para que possamos estar habilitados para receber a prosperidade de Deus.
Eu coloquei aqui, então estude, trabalhe, levante cedo, envolva-se, não fique olhando o tempo. Eu acho que Deus quer fazer coisas conosco esse ano, mas o que eu quero dizer para você, envolva-se numa célula, envolva-se numa atividade, envolva-se num ministério, não perca tempo, não espere, porque o tempo não vai esperar você. Eclesiastes 11, 4 e 5 fala o seguinte: quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim, como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Às vezes a gente não quer fazer, eu não vou fazer esse curso não, porque vai que o mundo acaba. Pode ser, né? Eu não vou fazer isso, vai que Jesus volte, vou gastar 10 anos na faculdade, e se Jesus voltar? Sobe com o diploma na mão, glória a Deus. Sobe com o diploma na mão. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso e tal. É aquele sentimento de te segurando, procrastinando, te puxando para trás. E se o Brasil não sei o quê? E se o governo mudar? E se vier a Terceira Guerra Mundial? E se quebrar o banco? E se não sei o quê? E se não sei o quê? Gente, não gasta tempo e não invista seu tempo com coisas que você não tem controle. Quem tem controle aqui quando o mundo vai acabar, levante a mão. Ninguém. Quem tem controle de quando Jesus vai voltar, levante a mão. Ninguém. Quem tem controle aqui sobre o Banco Central? Ninguém. O Fed americano? Ninguém. Quem tem controle aqui? Ninguém tem controle. Agora, quem tem controle da sua própria vida aqui, levanta a mão. É com isso que você tem que cuidar. Para de se preocupar com aquilo que você não tem controle. Você está preocupado com coisas que você não tem controle. Se você não tem controle, não tem como planejar. Né? Mas invista seu tempo, planeje, pense. Provérbios 24, 30 a 34 fala o seguinte: passei pelo campo do preguiçoso. Olha, vamos ler juntos? Amém? Fala comigo, socorro Deus. Vamos lá. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquerejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Fala comigo, socorro Deus. Ele passou, quer dizer o seguinte: se você não tomar uma atitude, o tempo vai passar e até o que você tem você vai perder. Nós precisamos investir na nossa vida. Nós precisamos estar prontos para que Deus possa trazer os talentos para nós. Amém? A gente fala que Deus vai fazer um grande mover no final dos últimos dias. Quem crê nisso? Um grande avivamento. Milhões serão salvos. Porque tinha um livro que fala assim: por que tarda o avivamento? Por que será que não chega esse avivamento logo? Será que se 7 bilhões de almas fossem salvas, a igreja do jeito que está, na estrutura que está, a gente acolheria esses 7 bilhões, discipularia, a gente alcançaria a igreja no mundo? Não. Então o que tarda? Às vezes nós estamos retardando aquilo que Deus quer fazer, porque nós não estamos preparados. Nós precisamos nos preparar. Fala para o seu irmão, se prepare. Deus não desperdiça os recursos. Não se iluda. Amém. Aí eu quero falar para você o seguinte, outra coisa. Fala para o seu irmão, não se iluda. Sem semeadura
não haverá colheita. Quem quer colher aqui? Todo mundo. Quem quer prosperar? E eu vou dizer uma coisa para você, Deus tem todos os recursos, todos os recursos, tudo é dele. Tudo é dele. Deus deu o recurso para aqueles servos, porque ele tinha muito. Nós fizemos uma continha aqui, né? Muito. Por que será que a gente não recebe? Porque talvez nos falte planejamento. Que talvez nós não estamos prontos. E porque talvez nós nunca semeamos. Diga para o seu irmão, quem não semeia, não colhe. Não se iluda. Não cai do céu, gente. Sabe aquela mentalidade que as pessoas têm? Que vai acordar milionário no dia seguinte? Isso não acontece. Não cai. Se você não trabalhar, você não vai comer. 1 Crônicas 29, de 11 a 12, fala o seguinte: seus, ó Senhor, são o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo o que existe nos céus e na terra é seu, ó Senhor. É seu o reino. Eu vou ler aqui a minha tradução. O Senhor dirige todas as coisas. Riquezas e honra vêm somente do Senhor. Fala comigo, riquezas e honras vêm somente do Senhor. Quem quer honra aqui? Quem quer riqueza? Vem de quem? Só do Senhor. Tudo é dele. O Senhor governa sobre todas as coisas, sua mão controla força e poder, e é por sua vontade que as pessoas se tornam importantes e recebem força. E Ageu 2, versículo 8, o Senhor fala: minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A prata e o ouro, a riqueza pertencem ao Senhor. A primeira coisa que eu quero dizer a você: sem Deus, nada importa. Sem Deus você é miserável. Sem Deus você não tem nada. Sem Deus você não pode fazer coisa nenhuma, alguma. Você precisa entender isso. Amém? Primeira coisa, eu acho que antes da gente começar a semear, antes de a gente começar a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, é entender que sem Ele nada nós podemos fazer. João 15, 5, Jesus fala isso, ele fala: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Fala comigo, sem Jesus, nada eu posso fazer. Nada quer dizer nada. Amém? A primeira coisa que eu quero dizer para você, se você quiser prosperar financeiramente, agora eu estou falando do talento, se você quiser avançar financeiramente, você precisa fazer aquilo que ele disse que você tem que fazer. Malaquias 3:10 fala o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para a recolher. Amém? Fala comigo, Deus é um Deus de abundância, mas se eu quiser colher, eu preciso semear. É uma coisa maluca, gente, né? Porque todo trabalhador sabe disso. Ele não chega de manhã, ele acorda naquele dia, olha na roça e fala assim: ai, daqui tantos dias eu vou colher uma roça aqui de arroz. Mas nunca levantou, nunca semeou nada. Ele pode ter levantado, arado a terra, ele pode ter arrancado os tocos no meio, mas se ele não colocar a semente, não vai ter fruto, não vai ter resultado. É loucura. É loucura, no mínimo é loucura, é insanidade você esperar colher aonde você não semeou. Não existe isso. Então, querido, se você quiser vencer financeiramente, você tem que honrar Deus com seus dízimos, tem que honrar Deus. Em 2 Coríntios 9, 7, Paulo fala o seguinte: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza, não por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E não é só isso.
Aqui Paulo não está falando de dízimo, está falando da coleta que fizeram a respeito dos irmãos que estavam em necessidade. Nós precisamos aprender, e Deus tem nos chamado para isso, a comunidade dos crentes é para isso. O dízimo são os 10%, o dízimo é de Deus. Fala comigo, o dízimo é de Deus. Devolve para Ele. E você devolve o dízimo no lugar, na igreja que você congrega. O dízimo. A oferta, se ela é oferta ao Senhor, também é na igreja que você congrega. Mas se você vai dar uma oferta para alguém, para o irmão, para o ministério, para uma missão, onde Deus colocar no seu coração. Outra igreja, outro lugar, outro ministério, outra pessoa. Essa é uma oferta. O dízimo é uma obrigação, é a oferta conforme o coração. Nós precisamos entender que Deus está nos chamando para fazer isso. A minha pergunta é, como é que está o seu coração? O que você quer para 2025? Você quer que termine exatamente como terminou o 2024? Tá bom, pastor, glória a Deus. Mas se você quiser mais, esse é o caminho. Lucas 6,38, Jesus fala o seguinte: dá e dar-se-vos-á. Amém? Fala comigo, não há como receber se não entregar primeiro. Então a nossa parte é entregar a semente. A nossa parte primeiro obedecer a Deus. Eu fico lembrando da parte da primeira multiplicação dos pães, que o menino tinha 5 pães e 2 peixes. E a multidão inteira estava lá. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então eu vou contar umas 15.000 pessoas, né? Porque os israelitas, cada um tinha 4, 5, 6 filhos. 5 homens, pelo menos, né, se tivesse casado ali, 5.000, 10.000, quantas pessoas tinham? E Jesus fala para eles, fala assim, os discípulos, vamos mandar esse povo embora, porque vai todo mundo morrer de fome, vai cair, desmaiar e tal. Aí ele fala, não, dê vocês de comer, mas não, a gente não tem. O que tem aí? Chama o menino traz 5 pães, 3 peixinhos. 5 pães e 3 peixinhos. Jesus pega, dá graça, abençoa e reparte. Os 5 pães e 3 peixinhos alimenta mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Sobram 12 cestos cheios. A minha pergunta, e eu quero falar para você, o milagre você precisa estar na sua mão. Mas você tem que saber o que você precisa oferecer e entregar ele para Deus. Amém? Eu, pensando nesses dias, para Deus, eu quero experimentar um ano de 2025 melhor do que eu vivi. Eu quero chegar no final do ano mais próximo ainda daquilo que o Senhor tem para mim. Eu preciso me desafiar. Eu quero descobrir o que o Senhor tem para fazer. Vamos ficar em pé, irmãos. Esses dias o Álvaro, a gente conversando no final do ano, ele falando para mim das coisas que ele estava vivendo e tal. Aí ele comentou sobre a palavra shalom. Eu acho que ele até falou com alguém, não é? Que shalom é o cumprimento do judeu, né, do hebreu para o outro, né? Shalom, que quer dizer paz, mas não é só paz, né? Que quer dizer nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Fala comigo. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Você vê que quando você olha, não dá não dá uma paz? Quando não tem nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar? Não é? Aí eu fico pensando nisso, eu olho, eu creio que é isso que nós precisamos. Se você quiser experimentar esse ano de Deus, essa prosperidade, essa abundância, que esse talento se desenvolva. E a primeira coisa que eu fiquei perguntando, por que será que aquele primeiro homem recebe 5 talentos?
o outro 2 e o outro 1. Mas tem uma coisa, tem um advérbio aí no texto que fala rapidamente. Quando Deus falou com ele, entregou o talento para ele, diz que ele saiu rapidamente. Então nós precisamos fazer as coisas rapidamente. Amém? Rapidamente. Eu quero que os irmãos vão tocar uma canção aqui, eu quero que você pare um pouco para pensar. Nós queremos orar por isso, é o nosso objetivo, orar por esse tema sobre suprimento, provisão. Eu quero que você pense um pouco, o que será que está te faltando? Deus, quantos compromissos você tem, quantas coisas você precisa de suprimento de Deus, você precisa, então eu quero que você ore por isso, apresente isso diante de Deus. Também quero que você pense, você tem sido fiel com Deus nos dízimos, nas ofertas, você precisa ajustar isso. Então você precisa colocar, Deus, eu quero ser fiel, como diz a Bíblia, eu quero ser fiel e vou fazer o que você tem me dito para fazer. E outra coisa, como é que está? Monta a segunda coisa, e o talento seu como pessoa, o que Deus tem para você? Qual é o talento para você? Então eu quero que você também ore por isso. Para Deus, eu quero abrir, eu quero meu coração para esse talento, eu quero fazer as coisas sem procrastinar, eu quero tomar a decisão e tomá-la rapidamente. Amém? Então você está aqui, ore com 2 ou 3, assim, ore uns pelos outros, declare isso sobre a vida do outro, que, Senhor, eu creio que o Senhor vai trazer livramento financeiro, vai trazer estratégia, eu creio que o Senhor vai fazer coisas sobrenaturais. Vai declarando sobre a vida do seu irmão, vai declarando que ele vai receber do Senhor estratégias de como se preparar, de como se adequar. Sim, Senhor, nós queremos orar nessa noite para que o Senhor possa trazer sobre nossas vidas essa ousadia, Senhor. Quebra do nosso coração toda procrastinação, Senhor. Todo medo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que haja o mover sobrenatural. Senhor, que seja um ano de grande colheita, de multiplicação desses talentos. Senhor, abençoa essa casa, abençoa essa família, abençoa, Senhor, esse casal, abençoa esse relacionamento. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos declarar: o medo não vai segurar, o medo não vai impedir. Senhor, os talentos não serão enterrados, os talentos não serão enterrados, mas os talentos serão multiplicados, Senhor. Senhor, multiplica os dons, multiplica, Senhor, de maneira sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor. Ó Senhor. Abre o nosso coração, Senhor. Abre o nosso coração, Senhor. Senhor, arranca do nosso coração medo, põe no nosso coração ousadia, nos livra de ficarmos lidando com coisas com as quais nós não temos o controle, mas, Senhor, que possamos tomar posse do controle da nossa própria vida. Senhor, em nome de Jesus, nós vamos tomar posse da nossa própria vida, fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Traz sabedoria, Senhor. Ó Deus. Queremos orar por aqueles irmãos que estão em casa, nesse propósito desses 12 dias. Traz livramento financeiro, abre portas, Senhor, abre portas para esses irmãos. Estamos colocando diante de Ti. Honra, Senhor, cada um, honra o Teu filho, a Tua filha.
Senhor, que haja sabedoria. Pai, que haja sabedoria. Pai, que toda procrastinação seja quebrada, todo medo seja arrancado. Pai, em nome de Jesus, dá sabedoria, dá estratégia. Oh Deus, para que o Senhor possa capacitar cada um para ser alvo da sua bênção, capacitar cada família, cada pessoa. Oh Deus, oh Deus. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Tudo que existe no céu e na terra é seu, ó Senhor. O Senhor falou que o Senhor é dono, eu sou dono do ouro e da prata. Senhor, em nome de Jesus, honra os teus filhos, honra as tuas filhas. Ó Deus, o Senhor é um Deus que se importa. O Senhor se importa conosco. O Senhor se importa conosco. O Senhor pagou uma dívida impagável que nós não tínhamos condição de pagar. O Senhor foi atrás de cada um de nós. Meu Deus, que essa percepção de que o Senhor se importa esteja no nosso coração. O Senhor se importa com o nosso dia, com o dia de amanhã, com as lutas, com os desafios. O Senhor se importa. Em nome de Jesus, nós quebramos toda mentira que diz que o Senhor não se importa. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. O Senhor se importa. Oh Deus, oh Deus. O nosso versículo texto está em Filipenses 4, 19 e 20. Vamos ler juntos, se a Sarinha puder colocar. Fala, o meu Deus suprirá. Vamos ler juntos. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo amém? Qual que é a medida? Segundo a sua necessidade? Não, segundo a sua riqueza. Amém? Se você depois for ler o versículo anterior, Paulo fala para ele o seguinte: Paulo recebeu uma oferta deles e há todo um contexto. Essa comunidade de Filipenses era uma comunidade de soldados romanos aposentados, então era gente que vivia muito bem, e Paulo estava com necessidade, e eles fazem uma oferta e mandam para Paulo. Aí Paulo fala para eles: o meu Deus suprirá as vossas necessidades. Então, gente, não se engane, não há colheita se não houver investimento. Amém? Amém? Então eu creio que Deus vai fazer grandes coisas conosco, mas nós também sempre precisamos estar abertos para que Deus possa nos usar de maneira bem graciosa, com bastante liberalidade. Amém? Amém? Fala comigo: Senhor, abençoa-me muito, alargue as fronteiras do meu território, estenda sobre mim a sua mão, livra-me de todo o mal. Senhor, me abençoe e me guarde, levante sobre mim o seu rosto, faça resplandecer sobre mim a luz da sua face, que o Senhor me dê a sua paz. Com essas palavras eu ponho a bênção de Deus, que é a autorização para prosperar, sobre a minha vida, minha casa, minha família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado, e acima de tudo, nós pomos a bênção de Deus sobre essa grande nação que é o Brasil.
Senhor, haja prosperidade nessa nação, haja prosperidade nessa igreja, haja prosperidade na nossa casa, em nome do Senhor Jesus, amém. Olá, fique atento aos avisos da nossa comunidade. Nossas células estão em recesso até o dia 28 de janeiro. Por causa dos 12 dias de jejum e oração, o retorno de todas as células foi transferido para o dia 5 de fevereiro, quarta-feira, com todas as células juntas aqui na igreja. Iniciamos um novo plano de leitura e queremos te desafiar a participar conosco dessa jornada. Você pode solicitar o arquivo em PDF para o seu líder de célula ou retirar o plano impresso aqui na igreja. Cremos que em 2025 Deus quer nos levar a um novo nível como igreja e queremos estar prontos para ouvir e experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós nesse novo ano. Para isso, no mês de janeiro, faremos 12 dias de oração e jejum para 12 meses do ano. Começaremos no dia 19, domingo, juntos em nosso culto, e iremos até o dia 30 de janeiro. Com exceção dos domingos, que estaremos reunidos no culto às 18 horas, todos os outros dias nos reuniremos aqui na igreja das 20 às 21 horas para um tempo de oração, jejum e consagração. E cada um desses 12 dias seguidos, de 19 a 30 de janeiro, corresponderá a um mês do ano de 2025. Então, cada dia teremos um período de oração por um mês específico. Convidamos você a participar e também a trazer os seus pedidos de oração para cada mês. A partir do mês de fevereiro, teremos reunião de mulheres toda a primeira sexta-feira de cada mês e reunião de homens toda a terceira sexta-feira de cada mês. Em fevereiro, a reunião de mulheres acontecerá no dia 7, às 20 horas. E a reunião de homens, no dia 21, também às 20 horas. Não se esqueça. Outra novidade é que também a partir de fevereiro, além da sala de oração que acontece aos domingos, às 17h15, teremos turnos de oração durante a semana, à tarde e à noite. Em breve, mais informações.